Está na hora da entrevista do dia com Luciano Penteado. Bem, vamos falar agora sobre as perspectivas da economia brasileira para 2025. Eu converso com o Luiz Otávio Leal, economista-chefe da G5 Partners. Boa noite, Luiz, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Luciano. É um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Bom, Luiz, do ponto de vista do governo, o ano até que terminou bem, Teve queda no desemprego, atingindo ali um nível recorde, teve um aumento pequeno ali de salário mínimo, Só que, por outro lado, a inflação continuou subindo bastante, foi um grande problema, digamos assim, que o governo enfrentou no ano passado. Teve os gastos públicos, toda essa discussão em torno da dívida pública e tal, e o dólar, batendo 6,30. Quais, na sua avaliação, terão que ser as prioridades do governo nesse ano de agora, para que a gente tenha, digamos, uma sintonia entre esses dois lados que eu coloquei, para que os números conversem melhor, a gente tenha uma economia mais saudável para todos? Bom, Luciano, é interessante o que você falou, porque você falou da questão do PIB estar crescendo, a taxa de desemprego está no menor nível histórico, a gente tem o nível de pobreza também foi para o menor nível histórico, ao mesmo tempo a gente tem uma inflação que voltou a subir, você tem um déficit público que causa um certo nervosismo ao mercado e está tudo intercalado. Tá? Então, a gente olha para o que aconteceu em 2024 e a gente vê que esse crescimento, que provavelmente vai ficar próximo de 3,5% do PIB em 2024, essa taxa de desemprego que está próxima de 4,5%, foi impulsionado em grande parte pelos gastos do governo, e esse crescimento que claramente está acima do potencial da economia brasileira, está gerando inflação. Tá? Então, está tudo intercalado. O que seria necessário para que a gente tivesse um equilíbrio entre as coisas? Seria, basicamente, você ter um ajuste fiscal do governo, mas quando eu falo ajuste fiscal, eu não falo simplesmente você fazer um ajuste contábil entre receita e despesa, tá? Eu falo um ajuste fiscal que reduza o impulso dos gastos do governo, que impulsionaram a economia em 2024, tá? Então, a partir do momento em que o governo reduz a sua força na economia, ela abre espaço para que o Banco Central não precise subir tanto os juros, tá? O que a gente tem nesse momento é o governo puxando a economia para cima do potencial de um lado e do outro lado o Banco Central tentando equilibrar esse impulso dado pelo governo. Obviamente que não vai dar certo, tá? Se você tiver um carro em que tem alguém pressionando o pedal do freio e o outro pedal do acelerador, o motor não aguenta. Sim. Tá? Então, eu acho que parece uma ladainha do mercado financeiro, ou da Faria Lima, como gosto de chamar, mas existe uma questão que é econômica por trás disso. Para ficar mais simples de explicar para o telespectador, se o PIB está crescendo acima do potencial, é a mesma coisa que você ter a demanda por algum produto acima da oferta. Se você tem uma demanda por produto acima da oferta, o preço desse produto sobe. Tá? Se a economia cresce acima do que ela pode produzir, o que cresce é a inflação. Sim. Tá? Então, é essa situação que a gente tem nesse momento. E aí, obviamente, como tem um ditado no Nordeste que diz que depois da queda o coice. Tá? E além dessa questão que já teria que fazer, já faria com que o Banco Central subisse os juros de alguma forma, a gente teve um anúncio de um pacote fiscal de forma desastrada.
tá? Cheio de alterações, né? Não, mas não foi nem isso, Luciano. O pacote em si, eu acho que ele seria bem recebido, ele não resolveria o problema, mas é um passo, tá, adiante. Por exemplo, a mudança da regra de correção do salário mínimo já tira mais ou menos entre 5 e 6 bi com relação à regra antiga, tá? Então, eu acho que tem coisas que seriam no sentido positivo, só que o Lula e o governo resolveram, junto com o anúncio do pacote fiscal, que, diga-se de passagem, eles prometeram, tá? Então, foi o próprio governo, na pessoa do Haddad, que levantou a expectativa do mercado com relação a esse pacote, tá? Soltou esse pacote junto com o anúncio, tá, da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Tá? É justo ter um imposto de renda, a isenção para quem ganha até R$5.000? Pode até ser justo. O problema é que ele juntou, como a gente gosta de dizer, aquele banana com maçã, entendeu? Você solta um programa que teoricamente, para equilibrar as contas públicas e solta um outro que claramente tem impactos expansionistas na economia. Tá. Foi por isso que você acha que o mercado na época não recebeu tão bem? Porque a crítica que se fez, eu lembro, você citou o IR, é que o mercado reagiu a uma coisa que, segundo o governo, seria mais para fazer justiça social do que para equilibrar as contas. Então, isoladamente, seria uma coisa boa, mas nessa conjuntura que você colocou, seria mais ou menos por isso que o mercado não reagiu tão bem? Eu acho que sim. Eu vou dar um passo atrás, voltar para outubro, tá, e provar que realmente o governo comeu bola na hora de fazer esse anúncio. Tá? Em outubro, boa parte da piora que a gente teve, a gente já começou a ter uma piora do dólar no mês de outubro. Um pedaço foi a questão do Trump, que ele estava começando a ganhar corpo nas pesquisas, começando a virar favorito, etc, etc. Mas, no meio de outubro, saiu uma reportagem num grande jornal brasileiro, dizendo que o governo estava estudando fazer essa isenção de R$5.000. O mercado reagiu muito mal, tá? E, inclusive, o motivo do Haddad ter anunciado que ia fazer um pacote para mostrar o comprometimento do governo com o ajuste fiscal foi em resposta a essa piora do mercado com essa notícia dos R$5.000. Então, que nem dizia o Einstein, né, que insanidade é você fazer o mesmo experimento repetidas vezes e esperar resultados diferentes. Então, quando ele solta o tal pacote que foi prometido por causa da reação negativa do mercado, a isenção de R$5.000, ele põe junto o quê? A isenção de R$5.000. Então, não tinha como dar certo, tá? E aí entra uma outra questão, Luciano, que é a questão de que, como o próprio governo anunciou, e você citou, isso aí era uma coisa só para 2025. Tá? Então, o fato dele ter anunciado as duas coisas juntas só tem uma explicação. O governo estava com medo da repercussão ruim de algumas medidas que estavam dentro do pacote, principalmente a mudança da regra do salário mínimo, algumas mudanças no BPC. E o mercado leu isso como? O Lula está pensando em 2026, na eleição presidencial de 2026. Então, ele não vai tomar nenhuma medida que seja impopular por conta do medo de perder popularidade e, com isso, perder a eleição de 2026. Só para a gente arrematar esse relacionamento com o mercado e a gente poder abordar outros temas, você fala de especulação, né? E a gente até noticiou aqui que quando ele estava internado, né, o Lula, quando ele ia fazer a cirurgia, se não me engano, nas vésperas da cirurgia, o dólar caiu e a bolsa subiu. Quer dizer, qual o motivo assim, dessa projeção específica no dia em que ele estava internado?
Eu acho que tem muita gente que fala assim, o mercado quer que ele morra, quer que... Eu acho na que... verdade, a análise seria, o mercado está jogando contra o governo? Seria um pouco isso, assim, né? Eu acho que não é contra o governo em si. Algumas pessoas. Eu acho que não é contra o governo em si, é contra a política econômica que está sendo implementada. Se o Lula do governo, do Lula 3, fosse igual ao Lula 1, por exemplo, durante o Lula 1, o mercado nadou de braçada, a inflação caiu. Mas ele tinha maioria no Congresso, né? Então, agora ele está no governo de coalizão, ele não tem maioria. Exato. Não tem como ser o mesmo governo. Exato. Mas eu acho que o Lula também mudou, tá? Eu acho que tem essa questão e eu acho que vai ser um grande problema para o Lula em 2025, tá? Porque agora a gente tem uma briga de foice no escuro entre os três poderes, entendeu? Então, o Dino, o Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, segura as emendas do Congresso que acha que foi o Lula que influenciou o Dino para fazer isso. Então, o Congresso vai retaliar, como ele não pode retaliar o Dino, ele vai retaliar o governo. Então, eu acho que o Lula tem dois grandes problemas ao longo de 2025. Tá? O primeiro problema é o que a gente está vendo no mercado, o mercado piorando, o dólar em alta, isso vai bater na inflação, a gente vai ter juros mais altos, consequentemente a gente vai ter uma desaceleração da economia e, ao mesmo tempo, ele vai ter um problema político, tá? Porque quando a gente voltar em fevereiro, digamos que o Congresso vai vir com sangue nos olhos. E tem um detalhe que o Congresso ele aprovou as medidas que o governo queria no final do ano, o pacote fiscal, etc., mas deixou para 2025 a votação do orçamento desse ano. Tá? Não foi votado o orçamento desse ano. Então, a Câmara... Exato. A Câmara ainda tem uma carta na manga, tá, para pressionar o governo. Tá? E, obviamente, que nessa briga de foice no escuro, quem vai sair perdendo é o Brasil, o povo brasileiro. Sim, porque, na verdade, esse relacionamento de economia e política não é de agora, né, Luiz? A gente viu isso em todos os últimos governos e tal. Parece que vence aquele governo que consegue melhor se relacionar com o Congresso, isso sem dúvida nenhuma. Agora, eu queria só mudar rapidamente de tema, Luiz, falar do Banco Central, que você mencionou rapidamente. Vai começar a gestão do Gabriel Galípolo, justamente indicado pelo Lula, substituindo o Campos Neto, que teve uma gestão ali também tumultuada. Dizia ele que era muito técnico, mas alguns analistas diziam que ele não era, que ele era partidário, seria partidário e também jogava contra o governo. Teve aqueles episódios de ele ter votado com a camisa do Brasil, ter se encontrado com o Bolsonaro, enfim. Você vê que vai ter espaço para alguma postura diferente por parte do Galípolo? Quer dizer, a gente pode esperar um Banco Central que já tem essa autonomia, né? Diferente, quer dizer, vai ter alguma postura diferente ou tendência é de manutenção ali, já puxando para a taxa de juros, que está em crescimento, enfim, como é que se avalia essa questão do Banco Central e da taxa de juros? Eu acho que o Galípolo, ele entrou, ele vai ter, talvez ele seja o presidente do Banco Central, tirando o Armínio Fraga, quando ele entrou logo depois da desvalorização do real, e o próprio Henrique Meirelles, que pegou aquele rabo de foguete do primeiro mandato do Lula. Eu acho que o Galípolo vai ser talvez o presidente do Banco Central que pegue um cenário mais desafiador. Eu acho que ele tem duas vantagens. Tá? A primeira vantagem é que ele já entra com 2 reuniões encaminhadas. Tá? Então, o Banco Central, na reunião de dezembro, da qual ele já fazia parte como diretor de política monetária, ele anunciou que aumentou em 1 ponto percentual e que nas próximas 2 reuniões já teria 1 ponto percentual em cada uma delas, ou seja, a gente chegaria a 14,25 no final de março. Então, ele já entra mais ou menos, o mercado já com algum parâmetro para não ter tanta ansiedade com relação às primeiras reuniões dela. E a segunda é o próprio Lula. Tá? Desde setembro, quando começou a subir os juros,
a gente não vê o Lula nem ninguém do governo reclamar da política monetária e não por coincidência foi em setembro que Lula indicou o Galípolo como presidente. A gente vai seguir acompanhando. Conversei aqui com o Luiz Otávio Leal. Luiz, muito obrigado pela sua entrevista e até uma próxima. Obrigado, Luciano. Com você, Laerte.